Deus de amor, de paz, de misericórdia infinita, nosso Pai amantíssimo, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos na noite de hoje, com o Evangelho de Jesus a nos esclarecer na caminhada, auxiliando na nossa melhora, na nossa renovação, no nosso caminhar nessa existência tão abençoada. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por estarmos procurando nos renovar, estudando o Evangelho, recebendo as bênçãos que o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, nos trouxe, que possamos caminhar tratando o nosso próximo com muito amor, seguindo os exemplos do nosso Mestre Jesus, procurando sempre fazer ao nosso próximo tudo aquilo que gostaríamos de receber. Senhor, meu Deus, nos envolva sempre no caminho do bem, que sejamos sempre uma luz a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que a paz se faça nos nossos corações. Auxilia-nos, hoje e sempre, para que possamos nos renovar no bem. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. É com muito amor em nossos corações que hoje nós temos um palestrante que vai iniciar a dar palestra na nossa casinha, trabalhador daqui do Igreja de Jesus, o D'Alessandro. Eu conheço ele de pequeno porque os pais dele são fundadores da nossa casa, o pai e a mãe. Então é com uma alegria imensa que a gente recebe o nosso amigo para a palestra de hoje. Vamos envolvê-lo com todo amor, para que ele possa desenvolver o Evangelho na noite de hoje e auxilie na nossa caminhada. Que fica mais fácil. Primeiro, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Jesus, o Mestre, por excelência, o irmão que toca no seu coração de maneira alegre e ininterrupta, nos convida ao banquete celestial. Agradecer a play de espíritos superiores que, no bonito do cantar terra, constantemente nos convidam a estudarmos as leis divinas para que possamos senti-las e vivenciá-las no nosso dia a dia. E agradecer a equipe de trabalhadores dessa casa, co-irmã, encarnados e desencarnados. Trazemos um abraço fraterno dos voluntários do Centro Espírita Mendes Jesus e dos trabalhadores nas redes da caridade. Vai ficar para a biblioteca um presente para vocês. Segue, que é o convite da noite de hoje, o Consolador. Aonde fica o Consolador? Quando a gente se debruça no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, se amem a mais. Guardais os meus mandamentos e eu vos enviarei outro Consolador, que ficará convosco para sempre. Então vamos juntos interagir. Para amar Jesus é frequentar sempre o Espírito? Não, nem igreja. É guardar os seus ensinamentos. Onde estão os ensinamentos do Cristo? São os mesmos de Moisés? Não. Moisés mostrou um Deus de temor. Você ama aquele que você tem medo? Jamais. Então Jesus veio mostrar um Deus de amor. Veio mostrar todas as leis divinas e as virtudes, como está no livro dos Espíritos, o terceiro livro dentro do livro dos Espíritos. Lembra? Há 4 livros dentro do livro dos Espíritos. Livro 1, as causas primárias. Livro 2, o mundo espiritual, o mundo dos Espíritos. Livro 3, as leis morais ou leis divinas. E livro 4, esperanças e consolações. Então Jesus, conforme a questão 625 do livro dos Espíritos, é o guia e modelo da humanidade. Quando Kardec, o inesquecível apóstolo Jesus, pergunta se antes de Jesus haviam então mostrado outros profetas, no caso, as leis divinas, sim, mas limitadas, que é a questão 626. Por exemplo, Moisés mostrou as leis divinas, que são os 10 mandamentos.
Mas Moisés derrogou algumas leis divinas. Dentro delas tem a lei de comunicabilidade entre espíritos, devido, é claro, à imaturidade do povo da época. E depois ele vem corrigir, como Allan Kardec vai mostrar no livro Céu e Inferno. Arrependimento, vírgula, expiação e reparação constituem os 3 elementos para anular uma falta. Então Jesus no Monte de Tabor, recorda? Estava do lado dele Moisés, veio reparar o que ele tinha falado errado. E do outro lado, João que batizava. João que batizava que vai ser Allan Kardec. Então os mandamentos de Jesus são amar a Deus de todo o teu entendimento, coração e alma. O primeiro e o maior mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Voltando no versículo de João, e eu vos rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Então vem o primeiro. Qual foi o primeiro consolador? Esse mesmo que vocês estão pensando, mas estão com vergonha de falar. Mas cuidado, Deus te deu a fala para falar, então valorize. O primeiro que veio consolar é Ele mesmo, porque trouxe a esperança e trouxe um Deus de amor, não um Deus de temor, de Moisés. O segundo consolador é a doutrina dos Espíritos, por isso que vai ficar conosco para sempre. Aonde? Na nossa essência. Pega o exemplo rápido e prático do senhor Adolfo Bezerra Alcântara de Menezes, mais conhecido como Bezerra de Menezes, ao receber o livro dos Espíritos de presente, lendo no trem, verifica que já sabia aquilo. Pronto. Então você acha que voltará aqui na terra da liberdade e da caridade santos? Na próxima existência? Será que o teu anjo de guarda investiu tanto em você, para você estudar e se estudar, para retornar aqui, já que o Espiritismo aqui é fácil? Imagina o Chico Xavier daqui a 50 anos, o nome da senhora é? Ana Paula. Daqui a 50 anos, se o Chico Xavier se aproxima da Ana Paula na radicidade, com aquela carinha dele que dá vontade já de dar um beijo e abraçar, Ana Paula, você está sendo convidada para reencarnar na China. Ana Paula senta, nem titubeia, porque não sabem ainda os outros países o Espiritismo. Compreensível isso, foi muito rápido. Vocês podem falar, pessoal, não precisa ficar mudo não, porque Deus te deu a fala. Se você não falar, cuidado. A próxima existência venceu o dom da fala. Não é isso? Lembra da poesia da Maria Dolores? Gratidão? Ela vai dizendo, dos olhos, vai falar da língua, e as pessoas que nascem mudam. Então, não me atrapalha se interagir, porque é diferente, é claro, das pessoas que estão concentradas e não querem ser interrompidas. Não é o meu caso, eu só estou concentrado, mas é importante interagir porque aí tira dúvidas. Pois bem, então o Consolador é o Espiritismo. Questão 627. Os Espíritos Superiores, dentre eles Emmanuel. Então por que eu tenho que estudar os textos de Emmanuel da Joana de Ângeles? Para dar um exemplo 2 rápido e prático. Porque eles vêm relembrar as leis divinas. Eu estou apontando os textos porque eu sei que as senhoras e os senhores vão estudar antes de dormir. Não é isso? Vocês têm o livro dos Espíritos em casa, não tem? Balança a cabeça para saber se você está aqui ou não está em desdobramento. Obrigado. Então você, antes de dormir com o teu anjo de guarda, que sabe muito mais do que eu, te conhece de várias existências, ele vai relembrar tudo isso que eu estou falando e em desdobramento te mostrar muito mais. Mas o que eu quero mostrar é que nós devemos ser fiéis ao Consolador. Porque se eu não for fiel ao Consolador, eu vou me enganar. Eu me enganando, eu perco a oportunidade de crescer. Então, quando Jesus vai registrar no Evangelho de Mateus 24, 3 vezes sobre os falsos cristos e falsos profetas, Allan Kardec vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas, que é o período hoje da humanidade. Não é para o futuro. Hoje, a gente vê na mídia os famosos de plantão. Se ele tem 50 minutos para falar de Jesus, 49 minutos ele fala dele, dos livros deles ou do canal dele, e 1 minuto de Jesus. Mas quem leu o livro Libertação, publicado em 1949 pelo senhor André Luiz, o Gregório, o ex-papa, chefe das trevas, saiu. Mas quem leu a obra de Manuel Filomeno de Miranda, que foi espírita e última existência pela Federação Espírita da Bahia, pela FEB em 1995, através do médium Divaldo Pereira Franco, mostra quem assumiu as trevas. Treva, quem está lá não vem aqui, mas nós que estamos aqui podemos ir lá, através dos sonhos. E a estratégia hoje das trevas, que é hoje, faz tempo, só estou te mostrando os livros para você ser fiel
aos benfeitores, vamos pegar os espíritas, através de 4 verdades de Buda, entre aspas, verdade: sexo, dinheiro, vaidade e poder. Então é por isso que eu estou dizendo que hoje, o movimento espírita, que somos nós os encarnados, 90% dele está obsediado e não sabe que está obsediado. Porque a pessoa não estudou as 3 fases da obsessão, pensa que a obsessão é só a fascinação. Não, a obsessão simples não é uma simples obsessão. Cuidado. Bom, no livro dos Espíritos, então, vamos ler a questão 457, para homenagear a obra Nosso Lar. Quem tem aqui Nosso Lar em casa? Só para saber, dos encarnados? Obrigado, poucos. Então vai fazer 80 anos. Será que eu estou lendo, estudando e me estudando baseado na obra Nosso Lar? Então, questão 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Resposta: frequentemente eles conhecem aquilo que quereis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. 457A. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-la a mesma pessoa depois de sua morte. Resposta: certamente, e quando vos crede bem ocultos, tende frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso redor. Então vamos lá. Não é o caso, é só no aspecto didático, já que estamos até sendo filmado. Eu minto para Ana Paula. A Ana Paula desencarna, eu fico na Terra. Eu consigo mentir para a Ana Paula? Não. Então aqui eu posso usar as máscaras. Eu penso, mas eu não expresso o que eu penso. Tudo bem? A ideia? Mas, de acordo com o livro dos Espíritos, a Ana Paula, ou qualquer outro ser desencarnado, está lendo tudo aquilo que eu penso. Vocês não. A não ser, claro, quem tem um poder de concentração, sim, consegue ler o que eu estou pensando. É o caso do Chico Xavier no salão. Ele lia, porque o pensamento é uma das 3 forças do espírito imortal: pensamento, sentimento e vontade. Como ensina Emmanuel no livro dele, Pensamento e Vida. Então, deu uma dica para a gente. Então, agora vamos aprender com Kardec, na obra A Gênese, como os espíritos veem o que a gente está pensando. É capítulo 14, item 15. Todo mundo tem a Gênese dos encarnados, é claro que eu estou conversando. Só para isso, se não tem, passar ali na biblioteca e tira. Porque quando eu passei pela biblioteca eu escutei. Vocês também devem ter escutado os livros falarem assim: me tirem daqui, eu quero ajudar os seres humanos, eu fui feito para levar informação. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os mesmos como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer com toda a verdade que em tais fluidos há ondas e raios de pensamentos, os quais se cruzam sem se confundir, como no ar há ondas e raios sonoros. Pausa, texto de 1868. A física acústica estava surgindo nesse aspecto, mas Kardec, que era um homem de ciência, não Kardec, o Hippolyte Léon Denis Rivaio, está sendo bem didático. Então, o teu celular, como falou o irmão Messias na abertura, por que não toca no celular do vizinho a mensagem? Porque através das ondas, no caso ondas eletromagnéticas, tem um código. Tudo bem? Kardec, que não sabia por enquanto da onda eletromagnética, está usando uma onda que é no período dele, a onda sonora, mas mostrando que nós produzimos onda, que é a nossa energia mental. Na fala de Emmanuel, no livro que eu já citei. Qual foi o livro que eu citei que vocês vão estudar para ser fiel ao Emmanuel? Esse mesmo que vocês estão pensando, mas estão com vergonha de falar pensamento e vida. Volta para cá para o texto. Mas o pensamento cria imagens fluídicas, pronto, olha de cadeira. E se reflete no envoltório perispiritual como no espelho. Pronto, nós somos 3 em 1. Espírito, o corpo espiritual, de acordo com Paulo, o perispírito, de acordo com Kardec, e corpo físico. Os outros irmãos que estão no ambiente são 2 em 1. Espírito e perispírito, porque não existe espírito sem perispírito. Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 55. Então, Cristo tem perispírito? Sim ou não? Obrigado, sim. O pensamento toma corpo e se fotografa de uma forma. Então eu pensei, imediatamente eu fotografei. Lembra que o texto é de 68. Não existia, eu sei, você falando do cinema. Filmadora. Filme. Então ele trabalhou com aquilo que ele tinha, o Kardec, ou seja, a fotografia. Tudo bem? O texto é de 68. Olha o exemplo do Kardec. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar outro, embora seu corpo material esteja impassível, seu corpo fluídico é posto em ação.
pelo pensamento, do qual reproduz todas as variações, executa fluidicamente o gesto, o ato que tem, o desígnio de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima, a cena inteira se pinta como num quadro, tal como está em seu espelho. Parei aqui, mas já deu para vocês entenderem. Eu pensei, imediatamente eu criei, emiti. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 9, pecado por pensamento. O que é pecado? Amártia do grego, errar o caminho, ou seja, benfeitor Honório, benfeitor da Federação Espírita do Mato Grosso, ou seja, cristão de outrora, ensina toda vez que eu vou contra as leis divinas, isso é pecado. Já que as leis divinas estão em minha consciência, questão 621. Tudo bem? Não foi muito rápido. Então por isso que não existe lei de obrigação. Se existisse a lei de obrigação, qual lei divina não existiria? Você interagir comigo. Se você se obrigar a fazer algo, ou se você obrigar outrem a fazer algo, você está indo contra o divino dentro de você, que são as leis divinas, e o divino no outro. Porque se você se obrigar a fazer algo, você quer tirar a lei de liberdade de você. Pronto. Por isso que o livro 4 está lá. Esperanças e consolações. Não está assim. Obrigações, castigo, privilégios. Não existe. Tudo bem. Questão das leis divinas. Não foi muito ligeirinho um exemplo. Então jamais seja exigente com você. Nem negligente. É o caminho do meio. Dever. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, item 7. Dever. Lázaro traz a mensagem. O dever é uma virtude, uma lei. Então eu, como funcionário público, eu tenho o dever de chegar 5 minutos antes de começar a aula, às 19 horas no horário de Brasília. Mas se eu chegar às 19h15, alguém vai me demitir? Não. Mas eu tenho o dever de ser fiel à minha consciência. Tudo bem, não está sendo muito rápido. Porque quem escreve os dicionários não sabe nada de espiritismo. Vou te dar um exemplo, antes da gente ir para o lado do nosso lado. Obras póstumas, projeto 1868. Olha o que fala o ministro de Jesus. O homem mais, dos de nascido de mulher, ele é o mais evoluído. Porque Kardec hoje, João Batista ontem. Somente o Espiritismo, vírgula, bem entendido e bem compreendido. Você que é bom de língua portuguesa entendeu. Entender é a mesma coisa que compreender? De acordo com Kardec? De novo, vou ler o texto. Somente o Espiritismo bem entendido e bem compreendido, vírgula, pode remediar esse estado de coisa e tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da humanidade. Se entender fosse sinônimo de compreender, ele ia colocar o quê? Somente o Espiritismo bem entendido ou bem compreendido. Viu a diferença? Entender é o cognitivo aqui. Compreender é você trazer do cérebro para o seu coração. Entre então o saber e o sentir, quem faz o link? É o verbo refletir. Se você não fizer reflexões daquilo que você sabe, você não vai sentir. Livro Boa Nova, publicado em 1940, pelo Humberto de Campos, lição 14, que você vai estudar com o teu anjo de guardião antes de dormir. A primeira pergunta que Jesus faz para o senador, o doutor da lei, Nicodemos é: Nicodemos, você sente os textos que você interpreta? Então agora você entendeu porque tem gente no movimento espírita há 50 anos dentro da casa espírita que ele ainda não compreendeu. Mas você não está na casa espírita por causa dos outros, você está na casa espírita porque você está seguindo o guia e modelo da humanidade, Jesus. Compreensível? E aí você entende os médios que faliram e dão depoimento através do André Luiz no livro Os Mensageiros, que também dão depoimento no livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Todo trabalhador espírita tem que pelo menos ter lido esses 3 livros: Voltaire, Os Mensageiros, Tormentos da Obsessão, porque fica bem claro a frase de Kardec: entender é uma coisa, compreender é outra, muito mais profunda. Vamos agora homenagear a obra nosso, é claro, de maneira singela, porque eu só tenho aqui 30 minutos, é óbvio, né? Não é 1 hora, nem 1h30 como no Guarujá. Pois bem, olha só, nosso lar, 1943, vai fazer 80 anos, você é bom de matemática, eu sei, você gosta de matemática.
No capítulo 31, que é o Vampiro é o título, está lá André Luiz às 21 horas. Eu vou pular os textos que eu ia ler, tá bom? Para ir direto ao exemplo aqui, o testemunho. E aí vem Justino. Justino vem apressado e fala para a irmã Narcisa que uma pessoa passou nas barreiras. E aí ela então, mas por que ela conseguiu passar nas barreiras e você não atendeu? Aí responde Justino, porque ela está rodeada de pontos negros. Ela falou, então o caso é grave. André Luiz saiu com a irmã Narcisa e Justino, da onde eles estavam, da câmara de retificação, até o portão, onde a senhora estava gritando socorro, socorro, socorro e chorando ao mesmo tempo. Eles andaram 1 quilômetro. Você que é bom de matemática, que mora aqui em Santos, andando do canal 2 ao canal 3, dá 1.005 metros. Então, da onde eles estavam, aonde foram atender a pessoa, é o exemplo que eu estou mostrando quando que eles andaram. Pois bem, chegando lá, ela bradando, filho de Deus, dê-me abrigo à alma cansada. Aí a senhora Narcisa visualiza os pontos negros, pergunta a André Luiz, você está vendo os pontos negros? Não. Então já está dando a dica para a gente, a mediunidade é única. O que está no livro dos médios, não tem médio igual a outro médio, já que somos únicos no universo, não dá para comparar sua mediunidade com a mediunidade de outro ser no universo. Aí ela volta, fala para a senhora que ela não pode abrir, se estivesse nas mãos dela, ela abriria a porta e vai então chamar o vigilante-chefe da colônia Nosso Lar, o irmão Paulo. O irmão Paulo fala, vocês fez muito bem de me avisarem, vamos lá auxiliar. Então, andaram 1.000 metros o senhor André Luiz, a irmã Narcisa para chamar o Paulo, e depois mais 1.000 metros para socorrer a irmã. Então, deu ao total... Obrigado. 3.000 metros. E tem gente que não anda nem 300 metros para estudar na casa espírita. Aí o irmão Paulo fala, essa irmã por enquanto não pode entrar aqui. Aí ele, André Luiz, senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos? Abandonar aquela sofredora ao ousado caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, ditou, mas irmão Paulo, não há meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Resposta dele, permitir essa providência seria trair minha função de vigilante. Pausa. A frase dele é o texto de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, dever. O dever está na sua consciência. Tudo bem? Não é seguir os outros. Pois bem. Aí pergunta o irmão Paulo, irmã Narcisa, já visualizou algo além dos pontos negros? Ela respondeu, não. Conte então os pontos negros, 58. Olha a resposta dele agora. Esses pontos negros representam 58 crianças assassinadas ao nascer. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadoras, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia, a pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior do que dos suicidas e homicidas, que por vezes representam atenuantes de vulto. Pausa. A irmã, há 80 anos atrás, que ela já deve estar encarnada, ela entendia ou ela compreendia de ginecologia? Vamos lá, para ver se você está aqui e não está em desdobramento. Ela só entendia, ela não compreendia ginecologista. Então por isso que você entende que tem médico que fuma. Ele entende que o cigarro vai poluir os pulmões, mas ele ainda não compreende. Captou? Aí ele vai dizer, então, estou pulando, porque eu sei que vocês vão ser fiéis aos vossos anjos guardiões e principalmente ao benfeitor André Luiz. Qual é o capítulo mesmo que você vai estudar hoje antes de dormir? Obrigado, isso aí, 31, que eu estou lendo rápido aqui. Busquemos a prova, por que ela não pode entrar? Ela está guerreando, hein, pessoal? Socorro, socorro, socorro. E chorando ao mesmo tempo. Ó. Mas minha amiga, ponderou o irmão Paulo, por que razão tantas vezes você cortou a vida em tizinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo, inquieta, ela exibe terrível carratonha de ódio para dor. Quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Entreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa, crente, boa e pura. Irmão Paulo responde, não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos.
Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Irada, respondeu a interlocutora: demônio, feiticeiro, secais de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Terminando, o irmão Paulo vai dizer para todos nós, há 80 anos atrás: irmã Narcisa, irmão André Luiz observaram o vampiro, exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou o inferno para si própria, assevera que está procurando o céu. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição que me encontro, não lhe poderei abrir nossas portas. O benfeitor André Luiz, que foi médico católico, não tinha uma insistência. Ele falou algo que contraria o que a gente leu aqui, de maneira assim bem superficial, que foi o Livro dos Espíritos e a Gênese. O que vocês acham? Ele contrariou? Não. Então isso é ser espírito fiel ao Cristo, diferente de pseudo-sábio. Leia a escala sempre. 3 ordens. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Classe 8ª, os espíritos pseudo-sábios. São inteligentes, mas não são moralizados. Então eles vão escrever os textos, eles vão falar do Cristo. Então cuidado. Diferente da segunda ordem, bons espíritos e 4 classes, onde estão nossos anjos de guarda. E a nossa meta de todos, que é a nossa e dos anjos de guarda, é a ordem 1, classe única, os espíritos puros, que fomos criados para atingir a pura e eterna felicidade, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos. Tem um propósito divino para todos nós, a pura e eterna felicidade, colaborando com a harmonia do universo. Mas a felicidade já começa agora. Se eu amo as leis divinas, se eu sinto as leis divinas e se eu as vivencio. A senhora Maria Máximo, como Ismênia de Jesus e outros benfeitores, através de Chico Xavier, no ano de 1982, no livro Praça da Amizade, olha o que essa dedicada benfeitora fala sobre a maternidade e aborto, para eu finalizar, respeitando o horário. Benfeitora Maria Máximo diz: aqueles que estão nascendo ou que vão nascer são nossos próprios irmãos, porque todos somos parcelas da humanidade, a família de Deus. Então fica como convite para todos nós, de novo, pegarmos o livro ao nosso lado, sentir as informações para poder vivenciá-las de maneira gradativa. Nós vamos sair do entender e ir para o compreender. E como eu tenho que fazer a prece, foi o convite, de fazer a prece, eu gosto de terminar sempre com poesia, então eu trouxe uma pessoa, muito amorosa, a senhora Maria Dolores, que é claro, através do Chico Xavier, porque tem falsas Maria Máxima, tem falsas Maria Dolores, deve ter os falsos Cristo, porque não vai ter os falsos Besilas. E a gente, aleatoriamente, entre aspas, vai cair para a gente Poesia 21, oração no templo espírita. Então finalizo agradecendo a paciência das senhoras, dos senhores e dos dedicados jovens com a poesia da benfeitora. Senhor, deixa que eu te agradeça novamente as dádivas de amor que me fazes aqui. Devo, Senhor, a ti a graça da atenção e os nobres pensamentos dos amigos queridos que me escutam, ofertando o meu próprio coração nos ouvidos atentos. É por eles, Jesus, na alavanca da estima, que aspiro a caminhar montanha acima, sonhando a evolução com que te possa ver em toda parte, no anseio de encontrar-te. Agradeço-te ainda de espírito contente, em recinto amigo doce claro, em cujo seio a dor de tanta gente encontra proteção, alívio, amparo. Sobretudo agradeço toda a mão que te serve nesta casa e toda a voz que ensina, a celeste grandeza da doutrina em que a tua palavra descortina, ante os filhos da terra o reino do amor puro por meta luminosa do futuro. Agradeço-te mais, o teto generoso, a luz que me ilumina, o lápis que me atende, o perfume de amor que se desprende,
Da mesa que me acolhe, o exemplo dos que sofrem, sem qualquer rebeldia, e a fé dos que te buscam dia a dia, doando aqui bondade e entendimento, apagando em teu nome toda marca de sombra ou sofrimento, por todos os tesouros que nos dás, neste pouso de paz, que fulgura o clarão da esperança bendita, tesouros de alegria, vida e luz. Deixa que te repita: obrigada, Jesus. Muita paz a todos. Vamos